Em casa, estamos aqui mais uma vez reunidos, continuando os nossos estudos, agora com os alunos do ensino médio, segunda série, o segundo ano, verificando aí os nossos estudos que estarão relacionados à geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estarei com vocês verificando esses estudos. Então vamos lá verificar qual vai ser o assunto de hoje, juntamente com vocês. A nossa aula, gente, é a aula 78, Geografia. Vamos estudar sobre produção industrial, características e histórico, teorias da organização da produção industrial. Então, gente, nós iremos estudar sobre o processo de industrialização. Tá certo? Nós vamos verificar que as indústrias, elas são muito importantes para o desenvolvimento de um determinado local, porque vai estar relacionado a uma atividade econômica e é uma das atividades econômicas mais importantes que nós vamos ter, assim como também junto com o setor primário e o setor terciário. Tá? Então, as indústrias, gente, elas vão estar inseridas no setor secundário, tá certo? Mas, professora, sempre existiram as indústrias, né? Vamos verificar que as indústrias, gente, vão ter características diferentes, iniciando com artesanato, passando para a manufatura, até chegar a esse processo de industrialização, que acabou ajudando muito no processo de urbanização das cidades, tá certo? Mas, para nós iniciarmos e verificarmos esse processo de industrialização, vocês sabem o que são as indústrias? O que é uma indústria? É o que nós iremos estudar. Então, olha só, gente, o que vai ser uma indústria? Gente, uma indústria, ela vai ser um conjunto, certo? De atividades produtivas que vão se caracterizar aí pela transformação de matéria-prima. Essa matéria-prima é tirada de onde? Da natureza, né? Então, a gente verifica que tudo isso que é retirado da natureza pode ser modificado e isso vai ser feito no processo de industrialização, tá certo? Então, o que vai ser essa indústria? Vai ser esse conjunto aí de atividades, tá? Que vão ser caracterizadas aí pela transformação de uma matéria-prima. Agora, pode ocorrer de modo manual, tá certo? A gente pode fazer aí, com as nossas próprias mãos ou também com auxílio de maquinários, tá? Vai ter auxílio aí de máquinas e outras ferramentas. E isso a gente pode observar que vai ocorrer nesse processo de fabricação de mercadorias, tá? Fabricando aí mercadorias que podem surgir desde lá do artesanato, que é o modo manual, até a moderna produção, que já vai ser utilizado aí maquinários, ferramentas, Então, a gente observa esse processo de desenvolvimento, tá? Desse processo de industrialização. Mas a gente observando, todo esse desenvolvimento que as indústrias, elas acabaram tendo com o passar do tempo, porque foram surgindo novas tecnologias, foram surgindo novas ferramentas, então tudo isso acabou ajudando nesse processo de industrialização e melhoria dessas indústrias. Então, nesse processo, para iniciar tudo isso em relação às indústrias, vamos observar sobre o artesanato. O artesanato, gente, vai estar ligado a uma atividade que é feito normalmente por uma pessoa. Aquele produto que está sendo confeccionado, muitas das vezes a gente observa que é um produto único, por isso que no artesanato, aquele produto, como ele acaba sendo exclusivo, às vezes o valor ele acaba se tornando um pouco mais elevado do que o que é feito nesse processo de industrialização, onde a quantidade ela acaba sendo maior, tá? Então, o que vai ser o artesanato, gente? Vamos verificar aí que o artesanato, e a sua evolução histórica, ela vem com o passar do tempo, mas o artesanato, ele vinha desde as épocas passadas, tá certo? Então, o artesanato aí vai ter o predomínio, tá? Todo esse processo de desenvolvimento até o século XVII, tá? Onde a própria pessoa, o próprio artesão, ele realizava aí todas as etapas desse processo de produção, tá, de um determinado objeto. Então, ele vai fazer aí, vai elaborar o produto e também vai comercializar, tá? Então, essas etapas aí do artesanato vêm com a elaboração e a comercialização
dos produtos. Agora, qual vai ser a característica principal desse processo aí de desenvolvimento do artesanato? Vamos verificar que vai ocorrer uma produção mais limitada, né? A gente observa que muitas vezes, né, aquele produto ele é exclusivo, tá? Então a produção ela acaba sendo limitada, tá? E com utilização aí de instrumentos mais simples, tá? Diferente de uma indústria, tá certo? E isso vem através do processo de produção do artesanato. Com o passar do tempo, nessa evolução, né, de surgimento de ferramentas, novas técnicas, vai sair do artesanato, a produção acaba aumentando, porque a quantidade de pessoas também, né, acaba aumentando, então a busca por um determinado produto acaba aumentando também, tá certo? Então sai do artesanato e vai surgir o quê? A manufatura, né? A manufatura, gente, já vai ter um predomínio de 1620 até aí o período de 1750, após aí o artesanato, mas ainda continua a produção do artesanato, mas surgindo também a manufatura, tá? E é nesse momento aí com a manufatura que ocorre a divisão de trabalho, tá? Esse início da divisão de trabalho, onde cada trabalhador passou a realizar aí diferentes etapas, né, para poder elaborar aquele produto. Então, a gente vai verificar que nesse processo de manufatura, cada trabalhador, né, acabou realizando uma atividade diferente do artesanato, onde o artesanato era somente uma pessoa produzindo, já na manufatura está aumentando a quantidade de pessoas produzindo. E qual vai ser a sua característica principal em relação à manufatura? Gente, a manufatura vai ter o quê? A utilização de máquinas mais simples, tá? Vai ampliar a produção, o artesão produzia somente um, na manufatura já vai aumentar essa quantidade de produtos, tá? Então vai ter essa ampliação aí da produção, embora, tá? Ainda continua sendo também muito manual em sua maior parte de produção com a manufatura, porém a quantidade de pessoas ela aumenta na manufatura e a quantidade de produtos também acaba aumentando em relação aí ao artesanato vindo com a manufatura. Com o processo de evolução do ser humano, surgimento de novas técnicas, aumento na quantidade da população, vai começar a surgir aí também maquinários, saindo somente da manufatura e indo para o maquinofatura. Tá? E o que vai ser essa maquinofatura junto com a sua evolução histórica? Olha só, a maquinofatura, gente, já vai ter um predomínio aí de 1759 até os dias atuais, até esse processo de industrialização, tá? Então, essa divisão aí de trabalho, ela vai ser altamente especializada, diferente somente do artesanato e da manufatura. Então, cada trabalhador na maquinofatura, ele passou a realizar diferentes etapas, tá? De toda essa produção aí, com a ajuda também de novas técnicas que foram surgindo. Então, qual vai ser a característica principal da maquinofatura? A maquinofatura, gente, vai ter o quê? A utilização intensa de máquinas. Mas além da utilização intensa de máquinas, também começam a surgir o quê? Novas fontes de energia, a utilização de carvão mineral, né, combustíveis fósseis. Então, a gente observa que essas fontes de energia também, elas acabam surgindo, sendo mais utilizados com o processo de industrialização e, consequentemente, ampliando cada vez mais essa produção, tá certo? Diferente do artesanato, somente uma pessoa produzindo, somente um objeto sendo produzido, passando para a manufatura, aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, né? Mas também com a maquinofatura, com o surgimento dessas novas ferramentas que vão sendo utilizadas, também aumenta cada vez mais esse processo aí de produção industrial. Tá certo? Mas isso veio através de várias mudanças históricas. E as indústrias, gente, elas vão surgir na metade do século XVIII. Então, vamos verificar também que tudo isso ocorre o quê? A primeira revolução industrial.
tá? E o que vai ser essa primeira revolução industrial? Gente, vai ser aí quando surgem as primeiras indústrias, e isso vai ocorrer na Inglaterra. Então, a primeira revolução industrial vai ter início na Inglaterra, na metade do século XVIII, onde começa a surgir aí a máquina a vapor, vai ter a invenção da máquina a vapor que vai ajudar nesse processo de industrialização. Vai ocorrer o quê? A aplicação da indústria têxtil, tá? E isso porque a maior parte da população vivia antigamente onde? No campo, tá? E as pessoas tendo esse processo de industrialização no campo, né, elas começam a surgir, a sair, na verdade, do campo e ir para essas áreas próximas indústrias, tá certo? Então, nesse processo da primeira revolução industrial, foi uma mudança muito grande, porque as pessoas não vão ficar somente ali com a agricultura, com a pecuária, elas começam a sair daquele âmbito, né, que estavam acostumadas a trabalhar e começam a ir em busca de emprego nessas áreas onde estão surgindo as indústrias, no caso aí na Inglaterra, com a primeira revolução industrial. Tá? E com o passar do tempo, né, a quantidade de pessoas vai aumentando nessas áreas. É aí que começa a surgir as grandes cidades, começa a ocorrer o processo de urbanização, com todo esse processo de mudança que esteja relacionado à industrialização, tá? Mas as indústrias, elas não vão ficando somente na Inglaterra, não, né? Começa a se expandir, essas indústrias começam a ir para outros lugares. Então, é nesse momento em que vai ocorrer o quê? A segunda revolução industrial. O que vai ser essa segunda revolução industrial, gente? Olha só, a segunda revolução industrial começa a surgir também em vários outros países europeus, próximos ali à Inglaterra, começa a ir para os Estados Unidos da América e também para o Japão, principalmente aí nos séculos 19 e 20, tá? Também começa a surgir novas indústrias, né? Diversos inventos aí que estão vindo, passaram a ser produzidos e também comercializados, como o automóvel, né? O telefone, a televisão, o rádio, o avião. Então, a gente pode observar, né, várias imagens aí de produtos, tá? Como os primeiros automóveis, os telefones, os televisores, os aviões, né? Saindo ali somente da indústria têxtil. Então, isso acaba marcando a segunda revolução industrial. Mas, além, né, da segunda revolução industrial, começa a se desenvolver cada vez mais e vai surgir a terceira revolução industrial, que é a que vivemos atualmente, porém estamos passando por esse processo de mudança, saindo da terceira revolução industrial e já caminhando para a quarta revolução industrial. Então, olha só, na terceira revolução industrial, a gente vai verificar que é atual, que vai ocorrer aí principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a terceira revolução industrial vem aí após a Segunda Guerra Mundial, vai ser uma nova fase, tá? Onde vai apresentar aí diferentes processos tecnológicos. Realmente, as tecnologias que vão surgindo vai ser decorrente aí de uma integração tanto física, né, entre a ciência e a produção, tá? Então, essa terceira revolução industrial que a gente vive, ela vai ser chamada aí de revolução tecnocientífica, tá? Porém, estamos passando por esse processo de mudança com o surgimento aí da quarta revolução industrial, a indústria 4.0, tá? Saindo da terceira, indo para a quarta revolução industrial. Mas o que marca nessa terceira revolução industrial? Vamos verificar aí o surgimento de robôs, a genética, né, sendo trabalhada com maior potência e também toda essa revolução tecnocientífica, onde o ser humano aí ele começa a dar espaço para as máquinas, tá certo? Então, temos aí todo esse desenvolvimento, tanto com a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e indo para a quarta. Mas existem pessoas importantes para ocorrer
todo esse processo que a gente acabou conhecendo, né? Vamos ter aí modelos, tá, de produção industrial. E uma delas, onde tudo se inicia, vai ser o Taylorismo. O que vai ser o Taylorismo, gente? Vai ser um sistema, um modelo de produção industrial que vai consistir aí na divisão do trabalho, tá? Onde vai ter a especialização do operário em uma só tarefa. Ele vai aí fazer somente uma tarefa. O trabalhador ele não teria necessidade de conhecer todo o processo de produção. Realmente ele só saberia colocar aquele parafuso naquele local e pronto, acabou. Tudo isso com o processo do Taylorismo. Porém, ocorreram mudanças, tá? E vai surgir um outro modelo de produção industrial. Além do Taylorismo, vamos ter o Fordismo, né? E o que vai caracterizar o Fordismo, gente? Vai ser já a junção do sistema taylorista, né, com a facilidade aí das máquinas. Já vai ter, né, esse desenvolvimento aí do Fordismo. E quem criou? O Henry Ford, né, o dono ali da indústria Ford, de automóveis. Então, Ford, gente, criou uma espécie de esteira rolante para o trabalhador ele não perder tempo, tá? Onde as peças dos automóveis, eles passavam em frente daquele trabalhador. Eles tinham que fazer o seu serviço, né, dentro daquele tempo, né, diminuindo cada vez mais esse espaço aí e o tempo, tá? Então, o Fordismo vai ajudar aí nesse processo de desenvolvimento industrial já com a utilização de esteiras para facilitar ali o trabalhador. Porém, vai vir um outro modelo muito utilizado hoje em dia, que vai ser o Toyotismo, tá? Então, o modelo que a gente observa do Toyotismo, ele ficou conhecido como o Just in Time. Por que Just in Time? Porque ele precisava ter aqueles produtos que já estavam sendo vendidos. Porque enquanto no Fordismo e no Taylorismo tinha-se o estoque, né, de produtos, no Toyotismo isso não vai acontecer, tá? Vai ser produzido apenas o que for necessário, não vai ter estoque de produtos, tá? Essa produção, ela estava em sintonia com o que vinha, né, da matéria-prima e com o que era vendido, com o mercado consumidor. E o trabalhador, ele tinha várias funções aí no Toyotismo, diferente do Taylorismo e diferente do Fordismo. Então, a mão de obra ela acaba sendo mais qualificada aí em relação ao Toyotismo, tá certo, gente? Verificando essas etapas do processo de industrialização, vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, olha só, gente, na questão número 1, a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar, aí vocês têm a opção, né, verificando até a letra E, e respondendo. E já na segunda questão, quero que vocês observem, né, expliquem sobre os modelos da produção industrial. Toyotismo, Fordismo e Taylorismo, tá? Então, houve diferentes modelos de produção industrial ao longo dos tempos, demarcando as diferentes estratégias nas linhas fabris. Então, aí vocês têm essas duas questões para responder e daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco. Rayane, tira essa preguiça do teu corpo, não te pertence. Responde aí a segunda questão, tá certo? Quero agradecer aí a participação de vários alunos que estão respondendo, né? O Pedro Henrique respondeu a primeira questão, letra D, né? O Cid respondeu a letra A, Rayane respondeu a letra A, primeira questão, mas falta a segunda, ok, Rayane? O Elias, né, também respondeu a letra A, Vitória, letra A Thalita, letra A, a maioria respondendo letra A aí, né, nessa primeira questão, tá certo? O André, né? Respondeu a letra D, tá? Quem que respondeu a letra D também? O Livson respondeu a letra D. Quero agradecer a participação de vocês, tá? A Rubiane respondeu a primeira questão, tá certo? A segunda, gente, é para vocês descreverem, para explicar aí sobre o taylorismo, o fordismo e o toyotismo, as características aí de cada um. Tá certo? Quero agradecer aí a participação de alunos que estão respondendo, Vinícius, né, também respondendo para a gente a primeira questão. Também vamos verificar aí o Jefferson, né, dando seu alô aí no chat. Quero agradecer a aluna Yasmin, respondendo também a primeira questão, lembrando que a segunda é para vocês escreverem, ok? Na primeira questão, o Wellington respondeu a letra A, tá certo? O Alex respondeu a letra B na primeira questão, tá certo? O Vinícius respondeu a letra A também, A Vitória respondeu a letra A, 2 é para escrever, tá certo, gente? E também o Janderson respondendo a primeira questão, letra C, tá certo? O Leandro, eu não vi tua resposta. Qual é a resposta que você colocou aqui? Não vi, tá certo, Leandro? Mas estou falando o teu nome aqui, tá certo? Tá desculpada, Rayane. Responde aí para mim depois sobre o taylorismo, toyotismo e fordismo. Então, gente, vamos verificar aí na primeira questão. Olha só, na primeira questão, a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre os espaços geográficos, podemos assinalar. Aí nós temos as opções. Se eu estou falando sobre industrialização, gente, aqui não está ocorrendo a ruralização, não. Tá certo? Está ocorrendo o quê? A industrialização, passando por esse processo de mudanças, saindo do campo e indo para as cidades. Então, por isso que não é a letra A, tá certo? Está ocorrendo o inverso. Não está ocorrendo a ruralização, e sim o processo de industrialização, ok? Então, por isso que não é a letra A. Letra B, a contenção da migração pendular. Professora, eu nunca escutei falar o que é uma migração pendular. Migração pendular, gente, é aquela migração em que a pessoa ela sai de uma cidade e vai para outra para trabalhar, para estudar, por exemplo. Existem pessoas lá do Careiro, Castanho, Careiro da Várzea, de Iranduba, que vêm trabalhar em Manaus. Então, está ocorrendo o quê? Uma migração pendular, e ela volta para sua cidade, né? Que ela mora naquela outra cidade. Então, isso é uma migração pendular. Então, também não é a letra B. Letra C, o recuo, né, na oferta de matérias-primas. Com o processo de industrialização está ocorrendo o contrário, gente, e não recuo, tá? Está aumentando aí a oferta de matérias-primas. Letra D, o aumento da migração campo-cidade. A letra correta, gente, letra D. Porque está ocorrendo o quê? O êxodo rural, tá certo? Então, aqui está ocorrendo o êxodo rural. E a letra E, a descaracterização da hierarquia urbana. Na verdade, está ocorrendo o contrário. Não é uma descaracterização da hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? É quando se tem aquela parte de uma cidade menor evoluindo para uma maior. Tá? Então, não está ocorrendo isso porque está ocorrendo a evolução dessas cidades. Então, a letra correta é a letra D de dado, tá certo? Na primeira questão. E na segunda questão, houve diferentes modelos de produção industrial ao longo dos tempos, né? Demarcando as diferentes estratégias nas linhas Fabris. Explique sobre os modelos da produção industrial. Eu quero saber sobre o toyotismo, o fordismo e o taylorismo. Então, gente, olha só. O toyotismo, né, vai ser um sistema aí que vai consistir na divisão desse trabalho, tá? Vai ocorrer a especialização do operário em uma só tarefa. O trabalhador ele
não vai ter uma necessidade aí de conhecer, né? No caso aí, isso é o taylorismo, né? Não vai ter esse processo aí de evolução, tá? Então, a gente vai observar que no toyotismo, a gente observa que ocorre esse processo de just in time, né? O toyotismo, a gente vai verificar que ele vai produzir somente aquilo que ele precisa, não vai ter mais estoque. Já o Fordismo, a gente observa que vai ser criado por Henry Ford, que foi uma evolução do Taylorismo, com a utilização aí de maquinários, né, e também das esteiras. E já o Taylorismo, onde tudo se iniciou, a pessoa tinha que saber fazer somente aquela atividade e nada mais, sem uma qualificação ali da mão de obra, tá certo, gente? Quero agradecer aí a participação de vocês e agora vamos continuando nossas aulas juntamente ali com História com o professor Ananias. Galerinha boa, alegre e feliz do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Vamos lá para o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é a independência dos Estados Unidos, a aula é 79. Hoje a gente vai colocar em prática o que a gente já estudou anteriormente. A gente vai ver como é que as ideias do iluminismo, que vocês estudaram com a professora Isabel e a professora Pet, como eles foram colocados em prática. A primeira vez que esses ideais iluministas foram colocados em prática foi na chamada Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. A gente vai começar esse assunto hoje, não vamos concluir na aula de hoje, mas a gente vai entender quais foram as origens do movimento que deu digamos assim, que deu cabo da independência americana. Vamos lá para o slide, para a primeira cartela, para a gente ler um pouquinho e refletir o que o assunto pede para a gente. Independente dos Estados Unidos. O território, hoje conhecido como Estados Unidos, foi colonizado por puritanos ingleses. Olha só, gente. Foi uma colonização diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Puritanos ingleses. Lá no século XVII. A ocupação iniciou-se na costa leste do território e acabou por formar as chamadas 13 colônias. Anotem aí no caderno de vocês que os Estados Unidos tiveram origem com as chamadas 13 colônias que ficavam lá na costa leste americana. 13 colônias. Vamos entender agora no mapa atual dos Estados Unidos aonde eram situadas essas chamadas 13 colônias. Vejamos aqui um mapa americano que a gente conhece hoje, os Estados Unidos da América, com uma extensão territorial vasta, é um país com uma dimensão territorial bastante grande, que eu creio que vocês já devem conhecer, o mapa americano, ou pelo menos compreendê-lo a priori, né, galerinha? As 13 colônias, elas ficavam nessa região da chamada costa leste, banhados pelo Oceano Atlântico. A gente vê aqui colônias como Pensilvânia, Nova Jersey, Massachusetts e outras colônias que foram colonizadas por puritanos ingleses, só que com alguma diferença. Quando a gente fala em colonização americana, vem logo na nossa cabeça a chamada colonização de povoamento, diferente do que houve aqui no Brasil, que foi uma colônia de exploração. Só que não foi bem assim como a gente vulgarmente conhece, digamos assim. Ela foi uma colonização diferente em alguns pontos. Uma diferença essencial, voltamos para a tela, é a colonização da região norte e da região sul dos Estados Unidos. A região norte ela tinha um solo um pouco menos fértil, por assim dizer. Ela teve uma predisposição muito grande para a chamadas industrialização, por assim dizer.
E já a região sul era uma região mais propícia à plantação, foi instaurada uma colonização diferente, baseada no que a gente conhece como o plantation. O que seria o plantation, professor? Basicamente é uma economia agrícola de plantio para a exportação dos seus, digamos assim, do que você plantava. Era uma plantação para a exportação, visava necessariamente a exportação. Já as colônias do norte eram basicamente colônias que estavam sendo povoadas e onde o comércio era bastante aquecido. Então, coloca na cabecinha de vocês, vamos entender que a colonização americana ela não foi una, tá, galera? Ela foi dupla. Como assim, professor? No norte, basicamente mais voltada para o comércio. No sul, basicamente mais voltada para a economia agrícola para exportação. Com isso em mente, a gente pode seguir a aula para a gente entender como é que se deu esse processo que culminou com a independência americana. Voltamos para a cartela agora. Essas colônias não foram colonizadas igualmente, como eu falei para vocês. A Inglaterra exercia um controle menor na parte norte, caracterizada por colônias de povoamento. Os princípios iluministas que se espalhavam pelo continente europeu inspiravam os colonos do norte a exigir reformas, menos impostos cobrados e mais liberdade da colônia em relação à metrópole. Galerinha, vocês já estudaram anteriormente sobre as ideias iluministas. O que seriam essas ideias, galerinha? São ideias de contestação social, que surgiram lá na Europa, na França, na Inglaterra, que começaram a questionar a realidade que era vigente naquela época. Como vocês sabem, ideias elas acabam germinando em cabecinhas. E essas ideias chegaram nos Estados Unidos e começaram ali a germinar pequenas ideias de que por que eu tenho que me submeter a uma metrópole? Aqui a gente tem tudo que precisa. É necessário que a gente se emancipe dessa metrópole. E essas ideias começaram a germinar e os colonos, principalmente do norte, começaram a exigir série de reformas que visavam mais autonomia da colônia em relação à metrópole. Vejam bem, galerinha, isso aqui é importante porque daqui a pouco vocês vão fazer certames, vestibular, PSC, CIS e outros certames que vão cobrar esse assunto de vocês. E vocês vão compreender que a independência americana surgiu principalmente graças aos ideais iluministas lá da Europa. Ideias, galerinha, elas mudam, transformam a sociedade. Tudo começa com ideias. E essas ideias iluministas chegaram na América do Norte, nos Estados Unidos, e começaram a fazer com que os colonos contestassem a sua realidade. Isso é interessante saber porque, a partir desse momento, eles começaram a exigir uma certa liberação, uma certa liberdade em relação à sua metrópole. O que seria a metrópole? Metrópole é a Inglaterra e a colônia era as 13 colônias norte-americanas que a gente vai conhecer melhor agora. E essas cobranças, por assim dizer, acabaram, obviamente, não agradando o poder metropolitano, que começou a adotar série de medidas para restringir a liberdade desses colonos. Vamos compreender melhor a nossa cartela agora? Um fator importante que a gente tem que entender, que acontecia nesse período, foi a chamada Guerra dos 7 Anos. Isso aqui é primordial para a gente entender o que ocorria na América nessa época, na América do Norte, dos Estados Unidos. Essa guerra aconteceu entre Inglaterra e França, disputando outros territórios na América do Norte. Os ingleses compensaram as perdas financeiras com a guerra, aumentando os impostos das colônias. Você sabe que guerra não se faz do nada, né, gente? Para você manter uma guerra, é primordial que você tenha dinheiro para bancar isso. E de onde se tira dinheiro? Da onde a Inglaterra resolveu tirar dinheiro é justamente das colônias, das 13 colônias. Resolveu aumentar a sua carga de imposto. Imaginem só vocês. Os colonos já estavam com ideias de transformação, ideias iluministas. Quando viram que a metrópole, ao invés de conceder mais liberdade para os colonos, acabou taxando ainda mais e aumentando ainda mais a carga de imposto, que já era alta naquele período. E isso, obviamente, gerou uma série de revoltas.
uma série de descontentamentos, e o mais célebre foi o saque de um navio de chá inglês, onde eles saquearam esse navio e despejaram sua mercadoria no mar. Isso gerou uma série de críticas e umas sanções pesadas por parte da metrópole, da Inglaterra. Vamos lá entender com a cartela. Principais leis que surgiram com a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra arrecadar cada vez mais impostos. A primeira lei que a gente vai estudar hoje era a chamada Lei do Açúcar. O que dizia essa lei, professor? Impostos elevados sobre o açúcar e a proibição da compra de rum. Segunda lei que a gente vai estudar hoje, a chamada Lei do Selo. Publicações na colônia só poderiam circular contendo um selo de permissão dos ingleses. Essas duas leis eram pesadas, surgiram depois da Guerra dos 7 Anos e tinham a finalidade, entre outras coisas, arrecadar cada vez mais imposto para bancar os gastos da guerra. Vamos lá. Outra lei que a gente vai estudar, que surgiu naquele período, foi a chamada Lei do Alojamento. Estabelecia que os colonos deveriam fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas. Outra lei, Lei do Chá, aumentava o imposto sobre o chá trazido da Inglaterra e proibia a compra de qualquer outro país. Isso aqui vocês devem lembrar lá na história do Brasil, do chamado Pacto Colonial, que a priori não existia nas colônias, nas 13 colônias, e que a Lei do Chá começava a tentar implementar o que seria um pacto colonial, uma versão inglesa, por assim dizer. Em resposta, olha só o que eu falei para vocês, gente. Em resposta, os colonos americanos se vestiram de índios e invadiram os navios ingleses, lançando ao mar 300 caixas de chá. O episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Obviamente que os colonos não ficaram contentes com as leis que foram estabelecidas e acabaram por assim, digamos que, indo à forra, fazendo a chamada Festa de Chá em Boston, despejando essa quantidade de caixas de chá e gerando revolta metropolitana, por assim dizer. Obviamente que a Inglaterra não ficou contente com isso e acabou impondo ainda mais medidas com a finalidade de punir os responsáveis pela chamada Festa do Chá em Boston. Esse conjunto de medidas para punir os responsáveis ficou conhecida como leis intoleráveis. Olha só que importante a gente saber dessas chamadas leis intoleráveis, assinada lá no ano de 1774, que visavam, entre outras coisas, medidas para punir e bancar o prejuízo da chamada Festa do Chá de Boston. Ok, galerinha? A partir de então, os colonos americanos passaram a se organizar no sentido de conquistar a sua independência a qualquer custo. Portanto, a gente está começando a conhecer como é que se deu esse processo de independência dos Estados Unidos. Como é que se deu esse processo de emancipação política americana? Não se deu da noite para o dia. É necessário que a gente compreenda que os Estados Unidos da América surgiram das 13 colônias, como a gente aprendeu no início da aula, e que aos poucos foi se desenvolvendo, foi com base nas ideias iluministas, propondo mais liberdade para si, e a série de medidas do governo inglês acabou, digamos que, gerando ainda mais descontentamento, ao ponto de os norte-americanos, estadunidenses, compreenderem que a única saída para tentar melhorar a sua vida era buscar a sua emancipação política. Pois bem, galerinha, a aula de hoje chegou ao fim. A gente vai agora colocar em prática o que a gente aprendeu hoje com a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Questões para vocês agora, vou deixar na tela, vai ficar passando, vocês vão anotar. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar. Gostaria de frisar mais uma vez que a gente
A gente valoriza muito a participação de vocês. Quando vocês participam, alegra muito o coração do professor de vocês. A gente tem professores apostos de plantão para auxiliar vocês caso haja qualquer tipo de dúvida. A professora Isabel, a professora Aldilene, a professora Pet estão no plantão para tentar sanar as dúvidas de vocês, caso houver. Pois bem, galerinha, o tempo é de vocês. Vão ficar com as questões agora. Daqui a pouco a gente vai voltar para ler a resposta de vocês e verificar o gabarito. Agora é com vocês.
Voltamos, segundo ano, para a nossa ideia de ir para a interação com vocês. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Estou vendo aqui no chat que vocês estão participando muito, estão interagindo muito com a gente. E isso deixa o professor muito contente, porque é sinal que vocês estão aprendendo o conteúdo, estão colocando ele em prática. Agora é hora da gente rever nossas questões. Vamos ler juntos. Vou ler as questões para vocês. E em seguida a gente vai, a questão 1 e a questão 2, verificar se vocês conseguiram acertar de forma mais sucinta possível. Questão 1 no quadro. Questão 1 diz o seguinte. Uma questão de vestibular lá da Unirio, para a gente ir logo treinando para futuramente a gente fazer esses certames. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração de Independência em 1776, relaciona-se a, opção A, adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês, que favoreceu o desenvolvimento colonial ao encerrar o monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais sobre a venda de chá, lá em 1773. Será que foi isso, gente? Questão B. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte devido à crise econômica inglesa no final da Guerra dos 7 Anos, lá de 1756 até o ano de 1763. Letra C. Proibição de cobrança do imposto do selo, decretada pela Inglaterra, o que extinguiu a principal fonte de renda do governo colonial americano. Aqui está falando que o governo inglês
proibiu a cobrança do imposto do selo. A gente viu que não foi isso que aconteceu, né, gente? Vamos lá, para a letra D. Letra D. A sublevação dos colonos frente à decisão do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias. Letra E. Intervenção militar na luta pela independência e auxílio econômico fornecido por outras colônias americanas, tais como o México e o Canadá, que expulsaram os ingleses do território americano após a declaração da independência lá em 1776. Vamos agora para a segunda questão, vamos ler a segunda questão, e daqui a pouco a gente vem com a resposta que vocês enviaram para a gente no chat. Questão 2 diz o seguinte para a gente. Uma forma de arrecadação de imposto e de censura às publicações foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1766, através da opções, letra A, seria a lei denominada pelos colonos de intoleráveis, seria a lei do selo, seria a lei o professor é péssimo no inglês. Essa lei aqui, galerinha. Criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na colônia. E letra E, permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos. Então, gente, 6 questões. Agora eu quero ver o que vocês responderam para a gente. Vamos lá. Vamos ver o chat que vocês responderam para a gente. A Gabriela Caldas enviou aqui a questão 1, letra B, e a questão 2, letra B também. Ela estuda no ET Maria Rodrigues Tapajós. A Kelly Cristina enviou para a gente a questão 1 é letra B e a questão 2 também é letra B, lá na Escola Estadual Rio Preto da Eva. Um abraço para Rio Preto da Eva. Outra interação, João Vitor enviou para a gente que a questão 1 é B e a questão 2 também é letra B. Mais uma interação da Tatiana, enviou para a gente que a questão 2 é B e a 1 também é D. Quer dizer, vocês, na maioria das respostas, a gente está lendo que vocês estão apostando nas questões 1 e 2, sendo ambas letra B. Será que é isso, galerinha? Mais interação, o Wesley enviou para a gente que a questão 1 é letra B e a questão 2 também é letra B. A Júlia está falando que ambas são letra B. Eu acho. Interessante. Vamos verificar daqui a pouco se vocês acertaram, gente. Mais interação para a gente, não temos mais, então vamos para o gabarito da primeira questão. Vamos ver se vocês acertaram. Gabarito na tela, letra B. Parabéns quem conseguiu assimilar. Já é um treino para futuramente vocês fazerem os vestibulares de vocês, o certame de vocês e irem muito bem em história, porque eu creio que vocês vão arrebentar em história no vestibular. Vamos lá para o comentário da primeira questão. Comentário na tela diz o seguinte: a Inglaterra havia nas colônias do continente americano respaldo para sua economia. Por isso havia necessidade de intensificar o controle das colônias, devido também ao desgaste com a Guerra dos 7 Anos. Então esse é o comentário da primeira questão. Segunda questão, gabarito e comentário para a gente. Segunda questão, também letra B, gente. Se vocês acertaram, parabéns. A lei do selo foi uma das leis proibitivas impostas pelo Império Britânico às 13 colônias da América, atual Estados Unidos. Embora as colônias tivessem autonomia, as leis foram decretadas com o intuito de aumentar o imposto sobre a colônia. Mais uma vez, visando, entre outras coisas, fazer com que o prejuízo das chamadas, do prejuízo econômico da chamada Guerra dos 7 Anos fosse sanado cada vez mais, gente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Na próxima aula estaremos aqui, vocês aí, mais uma vez para conhecer um pouquinho mais da nossa história, dessa matéria magnífica que é a história. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.